Olá, pessoal! Eu sou Luiz Fernando Caldeira e é um enorme prazer estar aqui com você, internauta, para apresentar mais um DC Entrevista. No programa de hoje, você terá a oportunidade de saber tudo sobre a carreira de auditor fiscal da Receita Federal, autarquia que há poucos dias recebeu autorização do Ministério da Economia para abrir concurso público. E quem está aqui comigo para falar sobre a carreira e dar dicas de preparação para você ser aprovado no concurso da Receita Federal é o auditor fiscal e também professor Marcílio Ferreira. Professor Marcílio, muito obrigado por ter aceito o meu convite aqui de participar do DC Entrevista e vir falar um pouco com os nossos internautas, os nossos alunos e futuros alunos, sobre como é trabalhar na Receita Federal. Olá, Luiz Fernando. Olá, internautas. Eu acho que esse é um momento importante porque o concurso foi autorizado, né? E já está tudo certo, já existe um empenho muito grande da Receita Federal no sentido de que esse concurso seja logo realizado, afinal de contas, precisamos realmente de muita gente, inclusive a ponto de se considerar já que essa quantidade é insuficiente para suprir as necessidades do órgão. Exatamente, mas muito bem lembrado. Esse concurso foi autorizado aí para 699 vagas, né? 230 de auditor fiscal e 469 de analista tributário, mas a carência de pessoal aí passa aí de 20 mil servidores, não é isso, mestre? Olha, Luiz Fernando, só entre os auditores da Receita Federal, é interessante lembrar que, no momento em que houve a junção entre a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária, o que aconteceu há cerca de 15 anos atrás, nós tínhamos um total de servidores na ponta, ou seja, servidores que trabalhavam diretamente com operações de fiscalização, que era superior a 12 mil servidores. E, nesse momento, em atividades de ponta, nós temos cerca de 2 mil servidores, sendo que o total no órgão, hoje, é de cerca de, se não estou enganado, na ativa, cerca de 7 mil servidores. Ou seja, poderemos considerar uma defasagem mais ou menos de 50% da força de trabalho necessária para o bom desempenho das atividades do órgão. Caramba, é realmente uma quantidade muito grande, né? Uma falta de pessoal muito grande. E daí fica aquela expectativa, né? Você, internauta que está acompanhando essa entrevista aqui, da Receita Federal conseguir convocar, né? Um pouco além, né, das 699 vagas, né? O Ministério, a Receita poderá, ao final do concurso, solicitar ao Ministério da Economia mais 25% desse quantitativo. E quem sabe até, né, ano que vem, caso seja de interesse do presidente da República, o atual, se for reeleito, ou do novo presidente que for ingressar, até chamar mais aprovados, né, que estejam aí no cadastro de reserva do concurso. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, mas com certeza a Receita deverá solicitar, pelo menos ao Ministério da Economia, esses 25% a mais das vagas. Marcílio, eu queria entrar aqui um pouquinho agora com você na questão sobre falar um pouquinho da carreira, né? Falar um pouquinho sobre você, quando é que você ingressou na Receita Federal, né? Há quanto tempo que você é auditor fiscal? Você ingressou na autarquia por meio de qual concurso? Bom, na realidade, antes de ser auditor, eu fui analista. Ah, é? Opa, que legal. Na época era um concurso de nível médio, eu fiz o concurso em 1985. O antigo TTN, não é isso? Exatamente, o antigo TTN. Na época que o concurso saiu, inclusive, o nome nem era TTN ainda, era TAT, né? Técnico em Atividades Tributárias, mas que logo depois teve alteração da designação para TTN, que foi como ficou conhecido, técnico do Tesouro Nacional, antes de se tornar um analista. Então, eu estou na Receita Federal já há 35 anos, né? E passei para auditor no concurso de 1991, no dia 14 de dezembro de 1991, data que eu lembro bem porque coincidiu com o meu casamento, né? Então, eu me casei entre duas provas, né? Legal. Fiz uma prova, fui para a igreja, casei e depois, no dia seguinte, fui fazer a outra prova. E fui nomeado, né, para o cargo e tomei posse como auditor fiscal em 1992. Ou seja, são 30 anos como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil.
casou não somente com a sua esposa, mas literalmente também casou com a Receita Federal, né, mestre? É impressionante, Exatamente. é muito tempo. Acredito que você já esteja aí naquela fase de se aposentar muito em breve, né? O que vai aí abrir uma vacância a mais, né, para os candidatos, né? Espero que sim. E, na realidade, nós temos muitos colegas se aposentando. Observamos agora que, inclusive, por ocasião da pandemia, né, algumas pessoas que se acostumaram já com esse hábito de trabalhar remotamente por causa da pandemia, agora, recentemente, que tiveram, né, que retornar às atividades presenciais, muitos já tinham a pretensão um pouco antes e aproveitaram o momento para pedir aposentadoria, ou seja, em breve teremos ainda uma necessidade que tende a ser maior do que o número de vagas destinado a esse concurso. Legal, mestre. Vamos falar um pouquinho da sua preparação à época, mestre. Como é que você se preparou para esse concurso da Receita? Até para os dois, né? Tanto para o analista como o auditor fiscal. Você, pela experiência que você tem hoje, né? Até como professor também, treinando, né, pessoas para estudar para esse concurso. É diferente a preparação dessa época que tem que ser feita hoje para a preparação que você teve antigamente? Fala um pouquinho sobre isso. Como se preparar para esse concurso da Receita Federal? Olha, basicamente, a preparação ela tende a ser parecida. A exceção hoje, em termos de preparação, digo, a grande diferença, né, em termos de preparação, se dá com o fato de que hoje há uma quantidade muito maior de ofertas de aulas ou até mesmo de exercícios que você pode fazer diretamente pela internet. Então, isso se torna diferente daquilo que havia há algum tempo atrás, mas, basicamente, o essencial é que as pessoas tenham consciência de que precisam estudar de forma sistemática, ainda que essa sistematização possa se dar de maneira relativamente aleatória, digo. Você pode, por exemplo, estudar várias disciplinas num único dia, ou estudar uma única disciplina, e pode alternar essas modalidades, mas você precisa sempre estudar muito, a maior quantidade possível de horas que você consiga, e fazer o maior número de exercícios. No meu caso, uma coisa que eu sempre privilegiei foi resolver determinados exercícios acompanhando o resultado. Digo, eu pego, estudo, e aí eu faço um exercício acompanhando, né, a disciplina. Eu leio para ver se eu estou resolvendo de maneira correta, como o meu raciocínio está avançando naquela direção. E depois eu pego outros exercícios parecidos e faço sem nenhuma consulta. E outros exercícios parecidos depois de alguns dias para ver como foi a fixação ao longo do tempo. Mas geralmente eu acho mais prático acompanhar o primeiro exercício com a disciplina para tentar levar o raciocínio na forma como aquela disciplina permitiria que eu levasse, né? Naquilo que pareça mais adaptado para cada disciplina. Perfeito. Agora, acho assim que vejo sempre muitas pessoas se queixando de que não tem muito tempo para estudar. É importante que cada um estude o máximo possível. Se você está trabalhando e tem um dia inteiro de trabalho, se você trabalha de 9 às 5 da tarde, de 9 às 6 da tarde diariamente, então você pode tentar estudar um pouquinho pela manhã, de 5 às 7, depois estuda mais à noite, sendo que, se você estiver fazendo algum curso, evidentemente que aquelas aulas do curso, né, as horas passadas ali, elas serão contabilizadas como se fossem horas do seu estudo noturno. Tá? E, claro que, no final de semana, você vai compensar estudando mais ainda, principalmente numa situação como essa que temos agora, em que é praticamente certo que o edital vai sair dentro de até um mês, né? Ou seja, poderíamos prever mais ou menos um edital para o mês de julho, prevendo provas para o mês de setembro ou outubro, talvez provas em outubro, com o início do curso de formação em janeiro. Assim, é importante que o início dos estudos se dê o quanto antes. Sem dúvida nenhuma, mestre.
Na verdade, o ideal é que o candidato já esteja estudando, né? Porque isso é um concurso muito difícil, É né? verdade. É um concurso muito complicado, é um dos mais difíceis do país. Mestre, o que mudou na sua vida depois que você ingressou na Receita Federal? Bom, sempre há outros concursos, né? Ou seja, muitas pessoas fazem todos os concursos que vão aparecendo. Há concursos também para a área fiscal de estados e municípios, né? Agora, eu, assim como muitos colegas, né, sempre tive, ou há muito tempo, né, tinha assim, uma admiração pelo trabalho na Receita Federal. É um concurso que não exige uma formação específica, portanto, não é algo que seja voltado especificamente para um advogado ou especificamente para um contador. Qualquer um pode fazer, portanto, ele abre um leque maior. Eu tive a minha primeira graduação em economia, então não poderia fazer outros concursos. E a Receita Federal, ela sempre teve uma certa atração, né? Pelo menos dentro do grupo de pessoas que faziam concursos, dentro dos concurseiros. As pessoas sabiam que aquele era um concurso difícil e que seria talvez o concurso máximo que fizessem na sua carreira. Depois disso, nós acabamos observando que alguns colegas, depois de terem entrado na Receita Federal, resolveram estudar direito, por exemplo, e fizeram outros concursos para a área jurídica. Alguns concursos que também são muito bons. Porém, principalmente para quem não tem essa formação específica, o concurso da Receita Federal, na minha opinião, continua sendo aquele que mais atrai no país. Mas o que assim mudou na sua vida depois que você conseguiu ingressar na Receita? Você conseguiu realizar muitos sonhos que você queria, né? Fala um pouquinho sobre isso, acho que é interessante também. Enfim, entre outras coisas, eu consegui ser professor, né? Que, apesar de que eu já dava aulas antes de entrar para a Receita, né? Digo, antes de ser auditor, né? Não antes de entrar para a Receita. Aliás, antes de entrar para a Receita, eu cheguei a ter alguns alunos particulares também, né? Mas eu acabei me aperfeiçoando mais, no caso, a minha didática, e também me interessando mais pelo ensino no momento em que fui para a Receita Federal, e um lugar onde você consegue, inclusive, realizar várias atividades, porque vários colegas que estão na Receita Federal são instrutores de cursos, são instrutores de treinamentos. Então, você pode trabalhar nessa área. Existem áreas na Receita Federal em que você faz pesquisas, em que você trabalha, por exemplo, com economia, ou seja, verificando o que vai ser arrecadado a partir de determinadas alterações em alíquotas, ou a partir da criação, ou a partir da extinção de determinados tributos. Você pode fazer esses tipos de previsões. Existe, então, um leque muito vasto de opções dentro da Receita Federal. Além disso, você, tendo uma boa remuneração, que é a remuneração que o cargo proporciona, você consegue realizar aqueles desejos básicos de ter, por exemplo, uma boa casa, um bom carro, de ter horas de lazer, poder viajar. Afinal de contas, você não precisa trabalhar demais. Você não precisa dirigir um carro particular prestando serviço, né, a empresas de transporte privado nos finais de semana, como outras pessoas precisam, dependendo da remuneração que você tem. Você não precisa complementar o salário, já que a remuneração na Receita Federal é uma boa remuneração. Sem dúvida. Mestre, você é aprovado no concurso, você foi lotado em qual cidade? E hoje você está trabalhando aonde? Aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro, não. Aí no Rio de Janeiro, eu não estou no Rio. É verdade. Essa é uma pergunta interessante, Luiz Fernando. Na realidade, o concurso da Receita Federal, ele é normalmente realizado a nível nacional. Então, nós temos aqui uma prova que vai ser realizada e vai ser feita dessa vez, em que você vai fazer a opção dos locais para onde você vai conforme a sua colocação no concurso.
Ou seja, o primeiro colocado vai optar, por exemplo, por ficar no Rio de Janeiro. O segundo colocado vai optar por ficar em Brasília, se gostar de lá. Mas as pessoas vão fazendo as suas opções e os últimos colocados possivelmente vão pegar aquelas vagas que devem ser a maioria, que são as vagas da área aduaneira, para trabalhar nas regiões de fronteira. E existem muitas no país, né? No meu caso, eu fiz um concurso onde a opção pelas vagas ela era feita de modo diferente. O concurso foi dividido em duas áreas de atuação. A área do IPI, que seria basicamente para tributos internos, onde se imaginava que as pessoas fossem trabalhar basicamente com a fiscalização do imposto sobre produtos industrializados, e a área aduaneira, onde se trabalharia basicamente na região de fronteira. E liberaram as pessoas para que elas fizessem as opções ali por área de atuação. No meu concurso de 91, eram originalmente 500 vagas. Isso, eram 500 vagas. Então, eu fui aprovado mais ou menos, né, no do 150º, 50º lugar. Eu fiquei ali mais ou menos na metade, né, um pouquinho abaixo da metade. E fiz a opção por trabalhar com o IPI. Como eu optei por trabalhar com o IPI, eu peguei as últimas vagas do IPI. Eu peguei uma das 5 últimas vagas do IPI, que era para trabalhar com o IPI em Porto Velho. Só que, se eu tivesse ficado classificado em umas 5 posições, né, acho que isso na 6ª posição posterior à minha, eu não conseguiria trabalhar com IPI. Eu teria que trabalhar na área aduaneira do Porto de Santos, que é muito mais perto do Rio de Janeiro. Exatamente. Nesse caso, então, eu, junto com um grupo de colegas que se sentiu assim igualmente prejudicado por isso, nós entramos na justiça, né, e pleiteamos a nossa alocação nessas cidades mais próximas, como Santos ou como Campinas, onde havia vagas no aeroporto de Viracopos, e acabamos sendo lotados, né, no caso, temporariamente no Rio de Janeiro, até que isso fosse resolvido. Sendo que em cerca de um ano, um pouco mais de um ano depois, saiu um concurso de remoção. E no concurso de remoção, nesse concurso de remoção, houve uma quantidade muito grande de vagas. Sim. Porque, na realidade, esse concurso de 1991, ele chamou esse primeiro grupo de 500 pessoas e depois chamou mais um grupo de 1.000. Caramba! E depois ainda chamou mais um grupo de cerca de 3.000 pessoas. Né? Então, nesse concurso, logo que essas 1.000 pessoas foram chamadas, foram abertas vagas em todo o país, inclusive no próprio Rio de Janeiro. E nós pudemos, então, pedir a remoção para o Rio de Janeiro. Mas foi uma situação atípica. Atípica. Exatamente. É importante a gente explicar hoje, né, Mestre, que o concurso da Receita Federal ele é em âmbito nacional, né? As pessoas Exatamente. Só sabem das vagas ao terminar o curso de formação, correto? E aí ali os primeiros colocados têm a opção de escolher onde quer trabalhar, né? Agora, é importante o candidato saber que ele está ali dentro do curso. Dependendo da posição dele, ele pode trabalhar numa cidade bem distante da cidade dele, de onde ele mora, não é isso? É importante que o candidato tenha isso em mente, né? De repente, por exemplo, ele pode morar no Rio de Janeiro, pode morar em São Paulo e ter que trabalhar na fronteira, no Amazonas, por exemplo, correto? Isso. Algumas dessas vagas que vão ser oferecidas no concurso devem ser vagas para esses locais de fronteira, os locais mais distantes, né, como Tabatinga, por exemplo, no Amazonas, que é um lugar bem distante, que fica lá na fronteira com a Colômbia. Muitas dessas vagas devem ser para substituir os colegas que estão trabalhando já há algum tempo em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é o nosso ponto de fronteira que possui o maior contingente da Receita Federal, além de vários pontos de fronteira que há no Rio Grande do Sul, como Uruguaiana ou
temos também Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e também o Porto de Rio Grande, ou seja, provavelmente a maior parte das vagas, talvez 80% delas, vai se destinar, então, à área aduaneira. Nesse caso, ou em algum porto, e aí pode ser que haja também uma quantidade grande de vagas até no Porto de Santos, que sempre tem uma quantidade grande, mas muito mais provavelmente nesses lugares mais distantes, né? Entre os quais acho que o melhor que as pessoas vão gostar muito se forem para lá, no Porto de Manaus. Legal. E é bom, é importante a gente falar também que depois de 3 anos, né, de cumprir um estágio probatório, né, a pessoa tem a possibilidade depois de participar de um concurso de remoção, né, e pedir, né, para ser deslocado para outra localidade. Não é isso, mestre? Na realidade, você consegue a remoção, você pode conseguir a remoção em determinados casos, e principalmente, né, se nós conseguirmos, por exemplo, ampliar muito esse número de vagas, e se nós conseguirmos a realização de novos concursos, né, Sim. essa remoção ela pode ser conseguida até antes disso. Tá? Entendi, perfeito. Não existe, a princípio, não existe vedação em relação a isso. Não. Perfeito. Mestre, queria que você faça um pouquinho sobre o curso de formação. Em média, ele dura quanto tempo? Durante esse período, os futuros analistas e auditores, eles recebem metade do salário, ou já recebem o salário integral? Acho que é metade do salário, não é isso? Isso. A remuneração, ela não é a remuneração integral. Na realidade, nós já tivemos situações em que o curso de formação aconteceu já depois que as pessoas tinham sido nomeadas. Nesse caso, você teve ali uma formação que era uma formação diferente, não era exatamente chamado de curso de formação, mas você tinha um treinamento que era oferecido depois, e aí as pessoas já eram auditores, já eram analistas e, portanto, ganhavam integralmente. Mas, dessa maneira como está previsto agora, nós teremos um curso de formação de 60 dias para auditores, de 40 dias para os analistas, e teríamos aí uma remuneração que deve ser uma remuneração proporcional, talvez 50%. Isso já foi feito com valores mais altos, mas na realidade só vamos saber os valores exatos na época do edital. Né? Perfeito. Mas o que você aprende durante o curso? Conta um pouquinho para a gente. Sim. Ótimo. Então, durante o curso, você tem ali o aprofundamento daquelas disciplinas básicas. Por exemplo, em legislação aduaneira, que é uma das disciplinas que eu leciono, nós temos um item chamado classificação fiscal de mercadorias. A classificação fiscal de mercadorias ela tem o objetivo de permitir que você enquadre um determinado produto em um item da classificação que tem uma alíquota de imposto de importação específica. Então, para que nós possamos saber qual o imposto de importação que o importador deve pagar, você precisa classificar a mercadoria. Essa classificação de mercadorias é um dos pontos que é muito tratado ali no curso de formação. Então, no curso de formação, você vai ver o aprofundamento de algumas coisas que você já aprende, algumas coisas que você, inclusive, já conhece, né? E como aplicar isso no dia a dia da sua atividade. Devemos ter disciplinas que vão ensinar como fiscalizar, que vão aprofundar também o conhecimento da contabilidade, que vão apresentar os sistemas que são utilizados no âmbito da Receita Federal. Claro que, durante 60 dias, você não vai ter tempo suficiente para ter um conhecimento pleno de tudo isso, mas você vai receber a orientação necessária para iniciar na atividade. E, a partir dali, você vai chegar no seu setor, no local para onde você vai ser designado. Certamente será muito bem recebido, até porque os colegas gostam muito de ver pessoas novas, ver pessoas que têm uma vontade nova, que estão chegando agora para dar um gás na carreira, para dar um gás na nossa Receita Federal. E, com isso, você vai ali, na prática, e com a orientação dos colegas, intensificar aquilo que foi aprendido no curso de formação para poder se dedicar a essa carreira que eu tenho certeza vocês vão gostar bastante. Muito bom, mestre. Eu queria que você falasse agora sobre quais são as possíveis áreas de atuação de um auditor fiscal da Receita, né? E explicar um pouquinho quais são as atividades desempenhadas em cada uma dessas áreas, né? Por exemplo,
certamente a maior parte deve ir para a área aduaneira, né? O que se faz na área aduaneira? Quais são as outras áreas possíveis e o que cada uma dessas áreas fazem? Certo. Então, na área aduaneira, nós trabalhamos basicamente com tributos sobre o comércio exterior. Então, você vai trabalhar com imposto de importação, imposto de exportação, e ali você vai, por exemplo, verificar quais são as operações de importação que precisam ser fiscalizadas, ou você vai buscar encontrar se há algum risco de entrada irregular de mercadorias. Você também vai poder fazer operações que são associadas à repressão, né, à entrada irregular de mercadorias nas fronteiras do país. Você pode trabalhar também, e a Receita precisa constantemente desse tipo de profissional, pilotando uma das lanchas da Receita Federal ou um dos helicópteros da Receita Federal. Então, alguns colegas, principalmente colegas que já tinham alguma experiência, né, de voo, nós recebemos uma quantidade muito grande de funcionários, né, de auditores e mesmo de analistas que são oriundos das Forças Armadas. Então, muita gente que já foi na Marinha e que com isso tinha experiência em navios, né, em barcos, em lanchas, e também recebemos muitos colegas que foram já da aeronáutica e que tinham experiência como pilotos e que às vezes ocupam algumas dessas funções, mas também temos colegas que fazem treinamentos específicos para isso. Então, nessa área aduaneira, o leque de atividades é um leque muito grande. Tá? Na parte de tributos internos, que vai, então, se contrapor à área aduaneira, aí nós vamos ter a fiscalização relativa aos tributos, como o IPI, ao imposto de renda, o imposto de renda da pessoa jurídica, o imposto de renda da pessoa física, que são operações que são feitas geralmente por grupos diferentes de colegas, e também a fiscalização da receita previdenciária. Então, as atividades, né, da fiscalização previdenciária hoje são atividades que competem à Receita Federal do Brasil. Portanto, também pode ser feita essa fiscalização. Em geral, os colegas intimam, né, os contribuintes com base em determinadas amostras que são feitas, e também temos sistemas que tendem a buscar, no caso, nas declarações que são apresentadas, se há alguma inconsistência que leve à necessidade de alguma verificação maior. Esse domínio, inclusive, dessa área de sistemas, esse domínio da internet, esse conhecimento da programação, do estabelecimento de sistemas, também é muito útil na Receita Federal, e nós temos uma área, né, ou algumas áreas que utilizam esse tipo de trabalho. Então, alguns colegas podem trabalhar basicamente com informática dentro da Receita Federal, né? Mas são sempre atividades muito interessantes e existe a possibilidade de você mudar de área a qualquer momento. Você pode começar trabalhando, por exemplo, na área aduaneira e depois de um tempo você pode pedir remoção e trabalhar com o imposto de renda. Em locais pequenos, isso pode acontecer, inclusive, com mais frequência. Mas mesmo quando você muda de uma cidade para outra, o colega que vai, por exemplo, no primeiro momento trabalhar em Foz do Iguaçu, depois de 2 anos, ou quando sair o próximo concurso, dependendo das vagas, claro, ele pode ir trabalhar numa outra cidade, pode trabalhar, por exemplo, no interior de São Paulo, com o imposto de renda de pessoa jurídica. A diversidade de atividades é, inclusive, um dos pontos mais interessantes no trabalho na Receita Federal. Marcílio, eu queria que você falasse agora um pouquinho, né? O que diferencia o trabalho do auditor fiscal do analista tributário, né? Como você é ator, né? Já atuou como analista e hoje é auditor, você consegue certamente explicar muito bem as atribuições de uma carreira e da outra. Você pode explicar para a gente o que faz o auditor e o que faz o analista? O que diferencia uma carreira da outra? Bom, basicamente, o auditor ele faz a atividade final da Receita Federal.
Ou seja, a atividade principal do auditor fiscal é a fiscalização. Seria tanto a verificação ali das declarações que são apresentadas, como também a verificação, no caso do auditor da área aduaneira, a verificação das mercadorias que são importadas pelo país ou que são exportadas pelo país. Enquanto que a atividade do analista é uma atividade que visa dar apoio àquela atividade do auditor fiscal. O analista ele vai, por exemplo, recepcionar documentos que foram exigidos pelo auditor fiscal. Essa seria uma atividade do analista. Ele vai realizar outras atividades, como atividades que são desenvolvidas frequentemente nos centros de atendimento ao contribuinte, nos CACs da Receita Federal do Brasil, em que você teria ali aquele envolvimento direto com o contribuinte. Ou seja, o contribuinte ele procura uma unidade da Receita Federal, onde ele vai ser recebido ali por um analista da Receita Federal, que vai apresentar para ele aquela orientação necessária e vai fazer aquele meio-campo, ou seja, aquela atividade de intermediação entre o contribuinte e a atividade final da Receita Federal. Muito bom, mestre. E a carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, correto? Há flexibilidade nesse cumprimento? Há diversos horários possíveis para se exercer a atividade? Como é que funciona isso? Nós temos locais, por exemplo, principalmente na área aduaneira, em que você tem, basicamente na área aduaneira, né, em que você tem a atividade sendo exercida em plantões de 24 horas por 72 horas. Isso é muito comum que você tenha, por exemplo, em aeroportos, né? No aeroporto internacional, aqui no aeroporto Tom Jobim, em São Paulo, no aeroporto de Cumbica, você tem muita gente trabalhando, né? Também em regiões de fronteira, muita gente trabalhando nesse regime de plantão. Além disso, nós temos áreas em que a atividade ela é exercida remotamente. Nós temos trabalho remoto na Receita Federal, o teletrabalho. O teletrabalho tem algumas exigências diferentes, mas ele tem algumas regras que são um pouco diferentes, mas eles permitem, com muita frequência, que o funcionário da Receita Federal trabalhe, por exemplo, diretamente da sua casa. Então, o funcionário da Receita Federal, ele pode estar em sua casa e vai realizar ali atividades, como aquelas atividades de verificação de processos, de julgamento de processos. Nós temos delegacias de julgamento na Receita Federal também, onde as atividades são atividades que são, digamos, mais ligadas ao caráter jurídico, ainda que esse auditor não seja graduado em direito, tá? E, frequentemente, isso pode ser feito através de teletrabalho. O teletrabalho ele vai permitir que você tenha uma flexibilidade muito maior no seu horário. Você pode trabalhar em qualquer horário que você tenha, desde que você cumpra com aquela carga de trabalho que vai ser exigida, né? Perfeito. Mas, assim, eventualmente, claro que normalmente as pessoas vão trabalhar mais ou menos ali naquele horário de comercial, né? Mas você pode, eventualmente, começar um pouco mais tarde, terminar um pouco mais tarde, começar um pouco mais cedo, terminar um pouco mais cedo. Essa flexibilidade ela se torna maior através do teletrabalho. Esse teletrabalho, será que isso vai ser também permitido aos novos servidores já de imediato? Ou você acha que isso é um pouco mais só para os servidores mais antigos? Isso vai depender realmente do setor em que você vai entrar. Sim, também não há uma vedação. Porém, como teremos o maior número de vagas para a área aduaneira e para a região de fronteira, o mais provável é que nós encontremos ali pessoas trabalhando ou no horário de expediente, né, ou então no plantão. No caso do expediente, 8 horas diárias, correto? 8 horas diárias. E o plantão é 24 por 72, não é isso?
24 por 72. Perfeito. A remuneração hoje na Receita Federal de um analista tributário é 12.142 e de um auditor fiscal é de 21.487. Esses valores já incluem aí R$ 458 de auxílio alimentação. Você sabe informar se, além disso, servidores contam com mais algum benefício? Sim, na verdade, essa remuneração, né, se eu não estou enganado, essa remuneração ela não inclui o bônus, né? Sim, não inclui o é bônus. recebido e que inclusive está para ser regulado, né? Existe a previsão de que saia alguma norma para a regulamentação desse bônus e existe até em função disso, digamos, uma esperança muito grande, principalmente de colegas mais entusiasmados, de que isso vai permitir uma melhora significativa na remuneração dos auditores e dos analistas da Receita Federal. Além disso, o colega que trabalha na região de fronteira, ele possui um adicional, né? Um adicional especial para trabalhar na região de fronteira, e que é, inclusive, um valor que acho que não tem, que é igual, né, para todos aqueles que estão ali naquele posto de fronteira. E isso também eleva um pouco a remuneração para os colegas que vão para a região de fronteira. Você Por sabe, isso, muitos vão para a região de fronteira e preferem não retornar. você sabe mais ou menos hoje quanto é que é o valor dessa gratificação de fronteira, não? Olha, eu não tenho certeza, tá? Mas é um valor que é considerado significativo. Eu diria que eu lembro vagamente de alguma coisa em torno de R$ 2.000. Tá? Perfeito. É só uma ordem de grandeza mesmo. Exatamente. Esse bônus que você está falando é o bônus de eficiência, de produtividade, né, de atividade tributária aduaneira, não é isso? Exatamente. Pelo que eu tinha pesquisado, e está na tabela de remuneração dos servidores públicos federais, é de 1.800 para analista tributário e de 3.000 para auditor fiscal, não é isso? Mas esse bônus a pessoa só possa ganhar depois da primeira promoção, da primeira progressão na carreira, não é isso? Depois de 3 anos. Isso. O recebimento do bônus ele não é imediato. Ele não é imediato. Você vai ter uma proporcionalidade do bônus, o bônus ele vai sendo adicionado aos poucos. Algo que também pode mudar, né? Digamos, porque o bônus ele foi acrescentado de modo relativamente recente na categoria. Então, os novos colegas que vão chegar, eles podem fazer as suas gestões no sentido de solicitar uma melhora para o pagamento do bônus, né? E os servidores da Receita, né, os auditores ou analistas, têm direito a plano de saúde, auxílio creche, vale transporte? Nós temos ali aqueles valores que são normalmente pagos como o auxílio saúde, né? E temos os auditores da Receita Federal um plano de saúde, que é um plano de saúde gerido pelo Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil. O Sindifisco ele possui um plano de saúde específico, que é um plano de saúde muito bom, compatível com alguns dos melhores planos do país, num valor que é inferior a esse valor que é pago nos melhores planos do país, mas que é um plano privado. E, portanto, é preciso que você efetue pagamentos. Né? Sim, tem que ser Não é sindicalizado. gratuito. Exatamente. Tem que ser sindicalizado. Perfeito. Mas vale a pena. Não, sem dúvida deve valer a pena. Muitos colegas que não eram sindicalizados se sindicalizaram exatamente para poder utilizar o plano de saúde. Tá? Muito bom. O plano de cargos dos servidores da Receita Federal é composto por 3 classes, né? Segunda, primeira e especial, e 3 padrões, né? Como é que ocorrem as promoções e progressões na carreira? Em média, leva quanto tempo entre elas? A primeira, certamente 3 anos, que é o estágio probatório. E depois? Olha, Luiz Fernando, pelo que eu lembro, você teria ali as promoções em até, né, originalmente, elas seriam promoções que aconteceriam em até 1 ano e meio, 2 anos. Só que isso depende
muito de vagas naquela classe Entendi. imediatamente acima da sua, né? Então, no momento, eu acho que as progressões elas devem acontecer com uma certa facilidade, já que nós não temos concursos há 8 anos, né? Desde Então, 14 para auditor fiscal e desde 2012 para analista tributário. tá. Então, para as primeiras classes, a progressão deve ser relativamente mais rápida. Mas depois, nós temos ali uma quantidade muito grande de auditores, quase todos já nas classes finais da carreira, se bem que, apesar de tudo, eu conto com uma aposentadoria muito grande nos próximos 5 anos. E aí abriria a vaga novamente. Assim, não acredito que haja demora, né, para a progressão, não. Tá? Bem antes do período de tempo total que as pessoas devem passar no serviço público, você já estaria na classe final. Perfeito. Eu vou voltar agora novamente um pouquinho para a questão da preparação, né? E esse é o primeiro concurso que a Receita Federal vai fazer sem ter a ESAF como organizadora, né? Você acha que, em função disso, poderão acontecer mudanças significativas na estrutura do certame e no perfil das provas, ou você acha que não? A tendência é que se mantenha aquela mesma linha? Eu acredito que o programa ele fique muito parecido. Provavelmente, as pessoas que estão elaborando o novo programa, elas devem simplesmente adicionar algum ponto que cada um ache um pouco relevante dentro daquela área. Mas o núcleo do programa deve ser o mesmo núcleo que houve no concurso passado. Né? Então, os candidatos devem tomar como base aquele programa nesse primeiro momento, Sim, né? podem tomar como base aquele programa. Podem, inclusive, principalmente naquelas disciplinas que são disciplinas mais conhecidas ou comuns com outros concursos, como a língua portuguesa, por exemplo, a língua estrangeira, podem começar a se dedicar fazendo aquelas questões de língua portuguesa, de língua estrangeira, de concursos anteriores, porque ali imagino que a alteração será nenhuma. Né? Perfeito. Você acha aí que as 4 maiores organizadoras do país, que são Sebrasp, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas e Fundação Sesgran Rio, são as mais cotadas para ficar à frente desse concurso, já que a ESAF é carta fora do baralho? Você acha que dificilmente a Receita vai escolher uma banca diferente dessas? Dificilmente. Acho que, inclusive, assim, eu vejo o perfil da Fundação Carlos Chagas um perfil um pouco diferente dos concursos da Receita. Eu vejo também a Fundação Sesgran Rio, não acho que seja concorrente tão importante assim. Acho que, principalmente, deve ficar ali com Fundação Getúlio Vargas ou Sebrasp, tendendo um pouco mais até para a Fundação Getúlio Vargas. Me parece que a Fundação Getúlio Vargas está organizando um concurso agora para a Cefaz Minas Gerais. Sim, acho que sim. Fez CGU também recentemente, né, que são carreiras Também. Então, eu acho semelhantes. que eu acho que tende a ser a banca favorita. Ou seja, o modelo da questão deve ser bem diferente, né, do concurso anterior, mas seguindo ali o mesmo programa. Tá? Perfeito, mestre. No que tange aí as disciplinas que você leciona, que são comércio internacional, né, e legislação aduaneira, você acredita que o programa do concurso passado de 2014 vai manter também esse conteúdo especificamente, ou você acredita que possam entrar coisas novas, saírem algumas coisas? Por exemplo, houve muitas mudanças na legislação de comércio internacional e da legislação aduaneira de 2014 para cá? Sim, muita coisa mudou de 2014 para cá. A legislação, né, eu diria até que a legislação aduaneira acaba mudando, né, um pouco menos do que a legislação sobre outros tributos, né, as normas relativas a outros tributos. Existe um básico, né, no nosso Código Aduaneiro, né,
que vai permanecer, que são conhecimentos que são exigidos, sempre foram exigidos, são conhecimentos conceituais, conceitos como o que é o território aduaneiro, né? Porém, em partes relativas ao despacho aduaneiro, em partes relativas ali às atividades exatamente exercidas pelo auditor fiscal, nós podemos ter pontualmente algumas alterações. Mas acredito que a estrutura básica também permaneça. Na parte referente ao comércio internacional, acho ainda que aqueles pontos principais, que são quase que relacionados a uma história do comércio internacional, ou a formação de conceitos básicos do comércio internacional, como, por exemplo, a parte referente às políticas comerciais, ou seja, o que é o protecionismo, o que é o livre-cambismo. Isso deve permanecer, o aspecto conceitual, e pode ser tratado ali diante de um mundo no qual nós vivemos hoje, onde há sempre determinados grupos buscando atitudes um pouco mais protecionistas. Ou seja, isso pode ser colocado, inclusive, na forma de questões, né, que vão trazer a situação, os conceitos para a atualidade, né? Nós vivemos hoje num momento que é um momento pós-pandemia e é um momento de guerra, né? Onde nós temos uma guerra que se tornou muito intensa, né, no território europeu, como não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vamos observar determinadas situações relacionadas aí às políticas comerciais e à formação dos blocos, né, econômicos, que podem ser colocadas ali diante da banca, né, que podem ser colocadas pela banca, né, diante dos candidatos. Perfeito. Quer citar mais algum assunto que possa cair em prova, tanto de comércio internacional como de legislação aduaneira? Olha, eu queria fazer, né, uma recomendação no seguinte sentido. Nós temos ali as disciplinas de contabilidade e contabilidade avançada tendo o maior peso, ou tiveram o maior peso, pelo menos, no concurso passado. Eu acredito que isso deva ser mantido para o próximo concurso. E, em seguida, as disciplinas com maior peso são comércio internacional e legislação aduaneira e direito tributário, né? Então, acho que essas disciplinas são disciplinas que devem ter um tratamento intenso, devem ser muito estudadas. Você deve se dedicar mais àquilo que pode fornecer mais pontos para você. E também ali lembrar que as pessoas devem buscar estudar o máximo, buscar sempre as questões passadas, ainda que tenham sido de outras bancas, porque as novas bancas elas tendem a buscar elementos para fazer as questões em questões passadas, tá? Nessa área, por exemplo, de comércio internacional e legislação aduaneira, eu não lembro se a Fundação Getúlio Vargas ou se o Sebrasp já fizeram provas com essas disciplinas, mas elas não são disciplinas que são usuais dessas bancas. Assim, para que eles possam elaborar novas questões, eles vão precisar consultar questões anteriores, né? Por isso, eu recomendo aos colegas que estudem bastante e estudem bastante também pelo material passado, tá? Perfeito. Isso sempre serve como uma boa base. E, mestre, para a gente encerrar essa entrevista aqui, queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que vai participar desse concurso agora, para auditor fiscal e também para analista tributário da Receita Federal. Olha, eu desejo boa sorte a todos. Digo que vale a pena, que estudar é muito importante. É importante que você tenha essa dedicação, a dedicação máxima, principalmente no momento em que você busca um concurso que vai estabelecer um padrão, sua vida, e que você, inclusive, não desista de forma alguma e esteja sempre buscando, esteja sempre animado com aquilo que pode proporcionar algo melhor para você e para a sociedade.
Perfeito. Marcílio, muito obrigado pela sua participação aqui no DC Entrevista. Foi uma entrevista muito esclarecedora, né? Onde, de fato, os futuros candidatos a auditor fiscal da Receita Federal e também o analista, né, puderam conhecer aí bastante sobre a carreira e o trabalho na autarquia, né? E como bônus ainda tiveram aí várias dicas de estudo. Agradeço muito a sua participação. As portas da Degrau Cultural estão sempre abertas para você, Marcílio. Ok, Luiz Fernando. Foi um prazer conversar com você, né? Eu que agradeço e desejo sempre boa sorte para todos e para você também. Um grande abraço. Muito obrigado, Marcílio. Um grande abraço para você. E aí, internauta, você gostou dessa entrevista? Então não deixe de dar o seu like nesse vídeo. Aproveite também e se inscreva no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso você ainda não seja um inscrito. Em nosso canal você encontrará aí uma infinidade de conteúdos para a sua preparação e que vão lhe ajudar a ser aprovado em uma carreira pública. E se você quer se tornar um servidor da Receita Federal, eu lembro que a Degrau Cultural está aí com turmas abertas, né, para as carreiras de auditor, mas também para analista também. Não perca tempo e inicie agora mesmo a sua preparação. Acesse o site www.degraucultural.com.br e saiba como realizar sua matrícula. Se você preferir, entre em contato por WhatsApp. O telefone é 3970 1015. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, tchau.